a partir de agora a gente está gravando. Se tiver dúvida, coloca ali do lado no chat ou então pede para falar que aí a gente para e vai falando, beleza? Mas qualquer coisa, aí só apertar aqui no chat que aí eu vou olhando. Esse momento aí que a gente está adaptando, né? Muita gente está já trabalhando de casa, muita gente está nesse momento do EAD. E aí é importante que a gente, para trabalhar em casa, trabalhar à distância, seja da empresa, muitos estão trabalhando de casa, ou seja das atividades da aula, fundamental que a gente tem é a questão da organização do tempo. Porque se a gente não organizar o tempo de trabalho, a gente vai ter uma rotina muito mais complexa, não vai conseguir cumprir as coisas, não vai conseguir entregar o que tiver que entregar no prazo, e aí vai ficar mais difícil. Tem gente que está trabalhando aí de forma online em casa ou não? Tá sem trabalhar ou tá indo para a empresa? Tem alguém aí? Tá indo? Não. Não? Não deu Danilo, pra ver Leonardo. ainda. Hã? Bom, vou deixar vocês responderem, depois põe no chat aí. Para a gente poder falar de administração de tempo, a gente precisa pensar que para cada pessoa o tempo ele vai ter uma diferença porque ele tem uma prioridade. Não é todo mundo que dá prioridade às questões, às tarefas, igual ao outro. Então vocês vão perceber que nessa semana que a gente está, muita gente não vai fazer o relatório porque vai dar prioridade a outras coisas. Muita gente vai preferir, por exemplo, não fazer porque vai falar que não conseguiu por questão de que deixou para o último prazo de mandar. Então, para a gente falar de tempo, a gente precisa pensar em primeiro lugar em se organizar, tá bom? Aí, a gente pensando assim, muita gente quer trabalhar de casa ou quer ter seu próprio negócio, mas é importante que vocês pensem. Primeira coisa é como que eu vou me organizar? Seja um trabalho do home office, porque é uma briga que a gente tem com o tempo, porque tem prazo, tem tarefas e as coisas para poder serem entregues e serem feitas. Então, é importante a gente observar aqui que eu vou falar alguns passos que vão ajudar vocês. Esse material eu já deixei aí no Teams, ele está em PDF para vocês poderem olhar. E aí é legal porque isso vai ajudar vocês a se organizar. Até mesmo quando a gente voltar à rotina de aula, isso também vai ficar disponível para vocês poderem usar como uma estratégia, uma ferramenta de organização, tá bom? Lembrando que é importante falar disso, de vocês anotarem os principais pontos e aí irem colocando em prática aos poucos. Não precisa ser assim tudo de uma vez, mas você colocando aos poucos, você vai se habituando. E aí a primeira coisa assim que a gente pode colocar, o primeiro ponto, é a questão de ter uma lista de atividades, lista de ações que precisam ser feitas. Eu estou até olhando aqui que eu tenho a minha, é que eu troquei o lado aqui que eu estou trabalhando, mas essa lista ela é muito importante porque ela ajuda, ó, seja num bloquinho de anotações, mostrar aí para vocês, num bloquinho de anotações, ou então você colocar isso no Word, colocar aqui nos lembretes do próprio computador faz isso, porque se você não fizer isso, você vai ligar o computador para trabalhar ou para fazer as atividades da aula, e aí de repente sobe uma notificação do WhatsApp, do Facebook, e aí você começa a ler uma notícia, e aí de repente você já está vendo um site que não tem nada a ver com aquela notícia que você começou a ver. Então isso daí já fica mais complicado, né, da gente pensar é, sem eu colocar no papel ou digitar, porque aí pelo menos aqui você já sabe qual é o caminho que você precisa seguir, qual é o norte aí para fazer. Alguém já usa esse sistema de lista? Já usaram para colocar as atividades que são prioritárias? Já, Augusto? Ou não? Ah, Ih, pera que você tá perdão. no mudo. Não também? Pode falar, Mari, professor. já colocou, Não. já fez lista alguma vez das atividades que tinha que fazer? Sim, no papel, Ah, com a cadernetinha, sim. E o Augusto?
A agenda sempre ajuda a gente, né, professor? Ah, verdade, hein? Apesar de muita gente não usar mais, porque é uma coisa usada mais antigamente, mas ainda a agenda faz Sim. parte aí. Sim, sim, é uma realidade. Então, a primeira coisa aí, para a gente poder ter um êxito, para melhorar aí o sucesso dessa participação, é fazer essa lista, porque essa lista vai ajudar vocês. Lembrando que a partir da semana que vem, as atividades elas vão ser quinzenais, então a cada 15 dias vocês vão ter que fazer atividade de todas as matérias. Não é uma coisa que é toda semana, mas também você tem que se organizar porque você vai achar que tem tempo, vai deixando, deixando, e aí de repente, quando você olhar, já passou o prazo, ou deu um problema na sua internet, deu um problema no computador, no celular, e você não conseguiu mandar, tá bom? Outra coisa que aí a gente tem que pensar é a questão de eliminar aí, questão de celular, você deixar sempre um papelzinho anotado e aí de repente você perdeu aquele papelzinho, você deixar anotado em alguma mensagem, aí você limpa o seu celular e você esquece que você anotou uma informação importante. Então tenta criar uma forma, eu até aconselho o uso do e-mail. Os e-mails eles possuem as agendas e essas agendas do e-mail elas fazem parte ali no histórico que fica ali durante vários períodos de anos. De repente você quer ver o que você programou no dia tal, há 2 anos atrás. Você joga lá na agenda, a agenda aparece. Eu uso também bastante isso porque fica bem bacana de usar para poder deixar as atividades organizadas. Uma outra coisa que eu também acabo fazendo, junto com esse da agenda do e-mail, a do celular também, porque aí ela acaba mandando um lembrete para você daquilo que você tem para fazer. Então fica melhor e aí você consegue se organizar de uma forma mais fácil. Se Essa tiver agenda, dúvida, ela está aqui no sistema, né, professor? tá, você olhar aí no Teams, tem o calendário. O calendário do Aham. Teams também ele vai para o seu próprio e-mail e te manda aviso. Ah, ok. Quase agora, até mais cedo, eu tinha recebido várias notificações aqui, ó. Não sei se vai aparecer aí para vocês, mas eu tenho uma aqui, ó, 9 horas que começou o Masterclass, que foi uma mensagem que o próprio Centro Paula Souza mandou, o sistema da Microsoft, né, que tem essa bolinha laranja que ela apagou aqui, ó, mas ela foi o que ela mandou para mim. E aí fica uma opção bem bacana de poder usar também para poder ajudar. Tem alguém aí que tá falando, saindo um som de fundo aí. E aí também a gente falar disso de eu ter isso organizado, eu ter minhas tarefas, o local onde você vai estar trabalhando também é importante, porque de repente você vai acumulando as coisas, vai deixando e aí você fica perdido, ou então você fica onde eu anotei aquela tarefa, aquele trabalho que o professor passou, e aí você não encontra. Então, também é outra coisa que é legal para vocês poderem usar aí, deixar o ambiente organizado, deixar o ambiente já no esquema para você ficar mais fácil de trabalhar. Apesar de vocês não estarem indo para a escola, apesar de que muitas empresas estão no home office, mas você trabalhando em casa e deixando tudo organizado vai facilitar a sua vida em questão de tempo e de onde as suas coisas vão ficar, as informações. Isso daí tudo ajuda. Eu já trabalhei antes na Secretaria de Economia e aí a gente tinha lá, às vezes, mesa com processos e processos e o pessoal procurava, ninguém achava. De repente estava numa mesa que não tinha nada a ver com o trabalho que estava sendo feito. Então também a parte da organização ajuda aí quanto a isso, tá? E aí mais um ponto é a procrastinação. Eu não sei se a professora Denise já falou disso com vocês, ou se já chegaram a ver isso em outro lugar, o termo procrastinação. Alguém sabe aí? Não deixar para amanhã? Isso, opa, Mari. Quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de deixar para depois as coisas. E aí, falar em deixar para depois é muito complicado, porque você fala assim, não, amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu faço.
e sempre vai deixando, e você acaba não fazendo, ou sempre vai prorrogando. Então, também essa parte de ter a agenda de tarefas ajuda nisso. E, claro, você tem 2, 3 coisas para fazer ali praticamente ao mesmo tempo. Você vai definir o que é mais prioritário, o que é mais urgente e importante. Depois você define o que é urgente, mas não é tão importante. E você vai organizando para aquilo que é menos importante, menos urgente. E aí fica mais fácil de você trabalhar. Tem até uma matriz que é usada bastante nas empresas para poder organizar as tarefas quando se tem. Porque vocês precisam pensar também, seja quem aí não está trabalhando de casa, no home office, que vocês vão precisar se organizar quando começar a aparecer matéria de todos os professores. Aí eu já estou prevendo que vai ter aluno que vai se desesperar porque vai achar que tem que fazer 8 matérias, aí, 7 matérias, sendo que, na verdade, é só organizar os prazos, organizar as atividades, e aí nisso que você vai organizar, essas atividades vão ficar no seu cronograma ou na sua agenda. Mais uma coisa, e aí essa parte aqui é bem importante, que é o horário de trabalho. Porque se você tiver o seu horário de aula à noite e você teria que estar na escola à noite, você precisa pensar que é importante você deixar esse horário para poder estudar. Eu já conversei até com, acho que o Giovanni da sala de vocês, e tem outros alunos que trabalham em supermercado, em transportadora, que eles estão com dificuldade, de repente, do horário, porque às vezes está uma demanda maior, tem pessoas com dificuldade para poder sair do trabalho, que está faltando funcionário, o funcionário às vezes está grupo de risco e não está indo trabalhar, mas aquele horário que você está em aula, você precisa tentar ir se organizar. E claro, até nessa imagem aí, quem tem filho também, tentar organizar com o filho, falar, olha, quando eu estiver aqui no computador, no horário que eu sentar para fazer a aula, para poder não atrapalhar, porque senão fica te chamando e aí, vamos supor, a matéria de cálculo, vocês podem ter dificuldade para conseguir fazer ali o raciocínio e porque está distraído. Então você está fazendo, de repente você está ao mesmo tempo com um monte de mensagem chegando do WhatsApp ou na televisão, vídeo, e aí já dificulta também, né? Então também tomar cuidado quanto a isso, tá bom? Essa parte, geralmente no escritório que eu costumo fazer, eu faço a lista inteira de tudo que eu tenho para fazer e depois eu vou já arriscando e vou priorizando, porque sempre durante o dia aparece um monte de coisa. E aí isso daí acaba complicando se a gente não se policia. Tem alguém com alguma dúvida? Deixa eu ver aqui que eu tô no slide. Se tiver dúvida é só ir falando, hein? Não? Tranquilo. Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém. Ah, o Diego, eu não lembro se ele estava no começo, mas eu vi aqui tá o Diego, a Eduarda. Boa noite, a Gabriele também. Gabriele, tudo bem? E aí eu acho que os outros já estavam aqui. Bom, bora então, continuar. A gente está acabando já. Hector, tudo bem, Hector? Quer falar? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, vou continuar então. Ó, e aí, tirando essa parte de organizar o horário de trabalho, lembrando aí o horário de aula, ou quem está trabalhando em casa do home office, é, 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 a gente tem aí a questão da prioridade, que foi aquilo que eu falei, das tarefas. É legal você separar o horário para você ver os e-mails, para você poder já ir executando as coisas, porque senão você vai se perder. Imagina que você senta, começa a abrir o e-mail, de repente chega lá uma notificação de rede social, ou chega no e-mail uma oferta de uma loja, e de repente, quando você vai ver aquilo que você tinha para fazer, você passou mais de 50% do seu tempo olhando uma coisa que não tinha relevância para você fazer. Então, é importante também organizar essa questão das tarefas, porque se você deixar, e aí quando chegar no prazo final, que a gente costuma falar que é o deadline, você vai ter um baita de um problema, porque vai estar tudo acumulado para aquela hora final que você vai ter para entregar. Então, também aí tem que tomar cuidado quanto a isso.
É a parte da rotina que entra até um pouco no 2 slides para trás aqui que a gente falou, que é a parte do horário de trabalho. Quando você criar a rotina, você vai saber que todo dia à noite você vai ter a aula. E aí a gente sabe que até julho, pelo menos, tá esse processo dessa aula EAD, mas você já se organiza e fica muito mais fácil para você poder trabalhar aí nas atividades, que é igual o dia a dia de casa, né? A gente sabe que chega determinado dia, vem a conta de luz, determinado dia vem lá a conta do banco, e aí você vai acompanhando, porque senão fica bem complicado a gente deixar tudo para a última hora. Vocês estão vendo meu slide ou estão vendo a tela de outro? Acho que Estamos estamos vendo a tela de outro, Tá professor. na tela de Tela outro. né? Eu acabei de pegar aqui. na para tela ver de volta. outro. Não, já voltou aqui, ó. Tranquilo. Bom, dúvida quanto a isso? Não. Tranquilo, né? Aí, Ah, tá a tela de outro, professor. É outra pessoa. não, agora voltou o slide, não voltou? Voltou, aqui voltou. Voltou. Não, É que ele rotina. tá. Qualquer coisa sai e entra de Vai novo, você vai ver que camisa aqui. aparece. Tá, o quê? Um rapaz sem camisa, de óculos. Não sei quem é, não, professor. Ah, eu acho que é o Hector. No meu tá ele. Ah, mas é que voltou Aí, já. Balão. Tudo bem, Giovanni? Boa noite. E aí, professor, tudo bem? Bem, eu tô fazendo uma fala com eles aqui, mas eu deixei o arquivo aí para vocês poderem depois estar acompanhando, tá bom? Fechou. Que é baseado aqui nesse slide aqui que eu tô. Bom, então, ó, crie rotinas, então, tranquilo. E aí o saiba dizer não, agora voltou a aparecer aí para vocês o slide, né? Sim. Isso. Então, quando a gente coloca aí essa questão do saber dizer não, é tomar cuidado quanto aquelas coisas que vêm que vão atrapalhando a sua rotina de trabalho. Por exemplo, a gente já falou no começo de criar uma agenda de trabalho, de você colocar aquelas coisas que são mais prioritárias em ordem, e aí depois que você faz isso, falar aqui do saber dizer não é importante para você poder eliminar coisas que vão te atrapalhar. Por exemplo, você está em casa lá no horário da aula, de repente alguém chama para você ir pedir uma pizza. Você sabe que você tem horário da aula, você pode comer, beleza? Pode, mas se você parar, for lá e aí ficar conversando com alguém da casa, lembrando que a gente está no isolamento social também, hein? Tomar cuidado o pessoal ficar saindo aí, que algumas cidades a guarda municipal, quem está saindo sem máscara já está dando notificação e até multa. Então, esse do saber dizer não é quanto a isso de você organizar as prioridades e as tarefas, e aí você não perder o foco. Claro que a gente está nesse momento, somente quem está o tempo inteiro trabalhando de casa, eu dei até um exemplo para o primeiro de ADM, acho que foi na sexta ou na quinta, que algumas empresas do Porto lá, igual a Marimex, o pessoal está fazendo home office. E aí esse home office que eles estão fazendo o tempo inteiro em casa, sem mudar a rotina como se estivesse lá. Mas é importante, você tem esse horário do almoço, faz o horário do almoço. É igual aqui na aula, você estava a primeira aula com o Wellington, né? E aí a gente deu um horário de intervalo aí para vocês, entre uma aula e outra. E aí muitos, quando foi 9h05 já estavam, outros foram chegando. E aí agora tem até mais gente aqui na participação aqui da reunião. Deixa eu até ver quantos alunos que tem aqui. Eu acho que tem 19 aqui agora. Mas isso daí é importante, porque se a gente deixar, as coisas vão tomando o nosso tempo. Então, fazer uma pausa é importante. Ficar muito tempo no computador, dependendo da pessoa, pode doer a vista, ficar com dor de cabeça. Então, também é importante dar umas pausas aí diante de tanto do estudo quanto do trabalho, tá? Conforto na coluna. Oi? Conforto na coluna também, né? Ah, sim, dá uma esticada. É isso mesmo, é Gabriel, né, que tá falando? Dá uma esticada, a questão da cadeira, porque senão você fica com dor, aí você vira de um lado, e aí quando você sai da atividade que você tá fazendo, você sai com a coluna travada, e aí é ruim.
Essa parte aqui também do não levar tudo muito a sério, tudo tem um tempo. Então, vocês podem ir ouvindo música, não precisa ser tipo, aula EAD, então é um sistema ditador ali. Dá para levar de uma forma bem leve, que foi até o que eu conversei com outros alunos, e aí eu vou até conversar agora com vocês, que eu vou abrir aí para ouvir vocês, que é assim, quando a gente está trabalhando de forma remota ou a questão das aulas, eu tenho metade da minha carga trabalhando no GEAD, que eu sou do grupo de estudos EAD do Centro Paula Souza, e aí a gente tem aluno no estado inteiro, e a turma que eu cuido aqui do Guarujá, eles estão totalmente online. E antes eles iam uma vez por semana na escola. E essa uma vez por semana na escola, eles se encontravam para poder tirar dúvida, eles faziam o café da manhã, eles se ajudavam lá. E aí agora eles não têm mais isso. Então, para vocês, isso eu falei com outras turmas, é importante vocês se organizarem para poder... a Mari está com dúvida na atividade. Então, de repente, ela fala com o Giovanni, fala com a Aurora... E aí, de repente, outra matéria, ela tem facilidade, o Giovanni vai lá e pede ajuda para ela. Porque isso daí vai ajudar vocês para cumprir todas as tarefas. Porque o plano que os professores pensaram e montaram, ele foi um plano em cima daquilo que vocês iriam aprender na escola. É claro que o professor não vai estar no presencial, mas a gente está sempre aqui online para tirar dúvidas. E aí agora eu queria abrir para vocês poderem falar aí a questão da dúvida.